Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e eu tenho medo da frase que diz que todo conhecimento é válido. E bem meus amigos, eu tô aqui pra trazer, destilar um pouco de completa falta de noção referente às regras do jogo, que eu quero estar trazendo uma sériezinha de vídeo, alguns vídeos falando sobre algumas duvidazinhas e algumas questões referente a mecânicas e regras referente aos decks que estão jogando hoje no competitivo /meta. O objetivo é simplesmente pegar aqui os decks metas, né? Esse deve ter 4, 6 aí mais ou menos, e falar de algumas questõezinhas que podem gerar dúvidas dentro do deck, da mecânica, do arquétipo em si. A gente tinha a sériezinha lá de Mystical Neg, né, no outro canal, muita gente gostava, muita gente achava legal e interessante. Eu tô com um pouco de preguiça de ter que refazer tudo de novo, inclusive eu tô esperando pra ver se o YouTube vai liberar ainda o acesso pra mim. Caso não libere, futuramente eu posso estar fazendo vídeos especificamente falando de regras, mas por enquanto vamos surfar um pouco nessa vibe dos decks do competitivo e falar de algumas regrinhas específicas para eles. O assunto é esse, então vamos lá. E muito bem meus amigos, então dentro do deck meta eu vou escolher começar falando do Drytron. Pois é, vamos estar falando um pouco de algumas interaçõezinhas com o arquétipo de Drytron e tirar algumas dúvidas, algumas questões que podem ficar ali um pouco, às vezes, subentendidas. São algumas regrinhas um pouco idiotas talvez, mas pra quem não sabe, não é idiota. Na verdade vai ajudar, eu imagino e eu espero. Então vamos começar com a mecânica dos monstros, né? Os Drytrons são basicamente monstros de máquina que todos compartilham de um efeito em comum. Basicamente, se eles estão na tua mão ou grave, você pode ativar o efeito e tributar um outro Drytron ou um monstro de ritual da tua mão ou campo. E aí o Drytron que ativou o efeito vai poder se invocar e na resolução daquele efeito ele faz uma ação extra. Então é semelhante ao Virtual World que a gente via anteriormente. Lembrando que tudo isso faz parte do mesmo efeito. Então a primeira questão é essa. Os Drytron, eles ativam o efeito e aí na resolução do efeito que eles ativaram tributando alguém, se eles forem special, eles resolvem o efeito fazendo uma ação extra. Então, por exemplo, o Alpha, se ele tiver na tua mão, por exemplo, você dá o efeito, tributa um outro ritual ou um outro dice da tua mão ou campo, e aí o Alpha vem pro special da tua mão e na resolução do efeito que ele ativou na mão, ele vai buscar uma spell, ele vai buscar um monstro ritual do deck pra mão. É na resolução do mesmo efeito. Então, se você quiser negar, você vai negar os dois efeitos juntos, né? Se você quiser dar um Ash nele que vem na tua mão, por exemplo, você vai negar o special dele, teoricamente você não vai deixar ele entrar na mesa, e ao mesmo tempo ele não busca, porque ele precisa entrar pro special para depois buscar. Todos os Drytron compartilham dessa mesma função. Outra característica que tem no deck de Drytron, é muito particular do Drytron porque eles tributam como custo, é que eles devem estar no local em que eles ativaram o efeito para poder resolver. O que isso significa? É aquela clássica questão que entrou em vigor, né, quando o Drytron entrou no meta, que é basicamente se o Drytron tá no grave e ele ativa o efeito tributando um Drytron do campo, um Drytron ou um ritual da mão ou campo, para ele poder entrar por special, ele tem que estar no grave para ele poder se invocar de lá. Então se o Drytron ativa o efeito e em chain você dá um Didi Crow no Drytron, ele vai ser banido do grave e ele não vai conseguir ser special. Da mesma forma, os monstros que trigam quando são tributados ou enviados para o cemitério, pelo efeito do Drytron, por exemplo, se eles caem no grave e você bane ele, enchain a ativação do efeito dele, que tributar é custo, então a carta vai pro cemitério, abrindo uma janela de resposta pro oponente. Se você bane o alvo dele, o monstro que ele tributou, o monstro sai do grave e não triga o efeito, porque para ele trigar o efeito ele tem que estar no lugar, pro monstro que iria ativar o efeito indo pro cemitério, tem que estar no cemitério quando abrir uma nova chain para ele poder ativar. Então a gente entra já na Benten. Então a Benten basicamente diz que se ela é tributada, não importa qual seja o lugar, ela
ela vai poder trigar o efeito e pode adicionar uma fada de luz do deck pra mão. Então, se o clássico caso, você tem lá Drytron e Benten, você dá o Drytron, tributa a Benten, é custo do Drytron tributar o Benten. Então, quando a Benten cai no grave, não foi aberta uma janela de ativação para a Benten poder ativar o efeito. Então, se em a ativação do efeito do Drytron, que tributou a Benten por custo, você remover a Benten, ou devolver ela pro deck, ou devolver ela pra mão, em o efeito do Drytron, quando abrir uma nova janela para a Benten ativar o efeito, a Benten, que vai estar seja lá onde for, não é mais a Benten que foi tributada. Então, ela não triga o efeito. Um exemplo bem prático, você dá o Drytron, tributa o Benten cai no grave pelo custo do efeito do Drytron, e aí, como abre uma janela de ativação pro oponente responder, ele dá a de Crow na Benten. Quando o Drytron entrar pro special, ele vai poder buscar um ritual, mas quando abrir uma nova janela de ativação, a Benten não tá mais no grave. Então aquela Benten que tá banida não é mais a Benten que foi tributada, logo ela não pode ativar o seu efeito, entendeu? Você impediu ela de ter a chance de ativar. É diferente, né, que tem gente que tem dúvida sobre isso, você dá Ashe, a Enchain, de Crow na Ashe. A Ashe foi banida do grave, meu Deus, eu neguei a Ashe. Não, a Ashe já ativou o efeito. O que você tem que tentar fazer é tirar o monstro da mesa antes dele ter a chance de ativar o efeito. Isso acontece em vários decks, como o Shadow, como o Satella, qualquer deck que tenha monstro que tenha trigger de alguma coisa, se você tira ele do campo antes dele ter a chance de ativar, basicamente o monstro não vai poder ativar o efeito. No caso da Benten, é a mesma coisa. Mas essas dúvidas meio que já pairam o Drytron desde que ele foi lançado, né? Espero que você tinha dúvida sobre isso, que tenha sido sanado. Se não foi, deixa no comentário que eu te respondo assim que eu puder. Agora vamos para uma questão mais nova, que é justamente com o Drytron Fafnir. O Fafnir é um monstro Exceed que é feito com 2 ou mais monstros de nível 1, então você pode fazer com 2, ou você pode fazer com 3, quantos você quiser, contanto que tenha no mínimo 2 e que eles sejam de nível 1. E aí ele tem vários efeitos. Por enquanto, o último efeito a gente nem viu a aplicação no jogo, né? Afinal de contas, ninguém põe o Drytron Ritual do lado e ele precisa ter um ritual máquina para poder ativar o segundo efeito, né, que é de negar a ativação de uma Spell Trap. Mas nos efeitos de monstro que ele tem na mesa é relevante pra gente estar falando, né? O primeiro é que se ele é Exceed invocado, você pode mandar uma carta Drytron do deck pro cemitério. Ponto bem simples, não tem como você burlar. Você pode negar o efeito dessa carta, como várias cartas que tem trigger de sumo, dando Veiler, dando Impermanence, dando Ashe, já que elimina uma carta, enfim. Então não tem muito segredo. Agora com o segundo efeito pode surgir alguma dúvida. Ele diz que é um efeito contínuo, inclusive por ser um efeito contínuo, se você nega o efeito dele, você não pode usufruir do efeito dele, porque o efeito tá negado, certo? Certo. Então ele diz o seguinte: quando você vai fazer um ritual summon, você pode detachar materiais desse card como o monstro requerido por ritual. Tem que ser um monstro apropriado, tá? Tem que ser apropriado. O monstro que você detacha tem que ser apropriado e ser um material válido pro teu ritual summon. Como acontece algumas vezes, o Draw, por exemplo, é uma carta que está sendo muito utilizada no deck de Drytron, quer dizer, no metagame at all hoje, então o Drytron pode utilizar o Draw. E tem a Iva também, que é uma carta de nível 1, o que significa que você pode fazer efeito Drytron entra para Special e por algum motivo você precisa fazer o Fafnir. Então você dá normal sumo da carta. Pode ser um Veiler, pode ser um Draw, pode ser uma Iva, porque é monstro de nível 1. Daí você junta com outro Drytron que estava lá e você pode fazer o Exceed do Fafnir. E aí, quando você vai fazer o ritual, você pode querer, mas é o efeito do Fafnir diz que eu posso detachar o material dele no lugar para fazer o ritual. Então, o ritual tem que ser o material apropriado. A spell de Drytron diz que você faz um ritual sumo de qualquer monstro ritual, contanto que você tribute monstros máquinas cujo ataque do monstro tributado seja igual ou maior do monstro que você está invocando. Então, se você vai invocar um monstro de 2000 de ataque, você tem que tributar um monstro máquina com 2000 de ataque com a spell do Drytron, né, do Meteonis no caso. Então, quando você está dentro do deck de Drytron e você está com Fafnir que tem materiais que não sejam os Drytron, vamos supor que você deu Instant Fusion, fez Millennium Eyes e deu normal summon de uma hand trap, sei lá, um exemplo idiota desse. Você faz o Fafnir entra e mila um Drytron. Beleza, então o Fafnir não tem Drytron como material. Se você for tentar dar o ritual sumo, você não vai poder usufruir do Fafnir detachando o material no lugar. Por quê? Porque o material dele não é máquina e a Meteonis, por exemplo, que é a spell de ritual que usam no Drytron, ela tem que tributar monstros máquina e depois ela tem que olhar o ataque do monstro para comparar com o ataque do ritual para saber se o ritual sumo é válido. Então, o Draw, por exemplo, o Draw tem 0 de ataque. Então, e ele não é máquina. Então, primeiro, você não pode detachar o Draw do Fafnir, primeiro, porque ele não é máquina, segundo, porque ele tem 0 de ataque, entendeu? Então não cumpre com nenhum ritual summon que você possa fazer. Pelo menos não com a spell da Meteonis, né, dentro do arquétipo de Drytron. A Iva, a mesma coisa. Primeiro que a Iva é fada, então ela não é máquina, e você não pode detachar ela para poder fazer nenhum ritual summon, detachar ela do Fafnir, por exemplo. Você tem que detachar o material
específico, o material válido para isso. Então, se você tem 2 Drytrons lá na mesa, os Drytrons têm 2000 de ataque, e aí você vai fazer um ritual sumo, beleza, nesse caso você vai fazer o ritual sumo de um monstro de ritual que tenha 2000 ou menos de ataque. Você pode detachar só um Drytron, e aí, ok, você faz o ritual sumo daquele monstro, inclusive é a principal qualidade desse ritual. Se você for invocar, por exemplo, o Drytron grandão lá, que tem 4000 de ataque, e você tem 2 Drytron como material embaixo do Fafnir, você vai ativar o ritual, a spell do ritual, né, o Meteone, e se quiser invocar o Draconides, né, que é o ritual Drytron, você vai ter que detachar 2 materiais do Fafnir, porque cada um deles tem 2000, e somando os 2000 dá os 4000 de ataque que o ritual que você quer fazer tem. Então, é só um pontinho pra você ficar ligado nessa questão. Outra parada dentro do deck de Drytron é justamente a Iva. A Iva é esse monstrinho cabeçudo que você tá vendo aí, né? E ela diz o seguinte: se esse card é mandado pro cemitério, 2 pontos. Não diz como ela precisa ir. Então ela é igual um BA. Ela pode ir sendo detachada, ela pode ir morrendo em batalha, ela pode ser milada do deck, ela pode ser descartada como custo. Não precisa ser parte de efeito, ela só precisa ir pro cemitério, não importa a forma. Se ela for enviada pro cemitério, você pode banir até 2 outras fadas de luz do teu campo e ou grave, então você pode banir do teu campo também, e aí você adiciona o mesmo número de fadas que você baniu, de nível 2 ou menor, do deck pra tua mão, contanto que tenham nomes diferentes. Basicamente o efeito da Iva é esse. Então o que significa? Bom, qual uma das dúvidas que podem pairar aqui? Primeiro que ela diz o seguinte: você pode banir até 2 outras fadas de luz. A Iva, que está ativando o efeito, não pode ser banida do Grave. Outra questão é que banir do Grave é custo. Então, se a Iva cai no Grave e ela ter a chance de ativar o efeito, ela vai banir as cartas do Grave. Outro detalhe, como é custo banir, ela precisa banir para poder adicionar. Então, se tem um Lancia ali, e o Lancia não pode ser dado em chain a Iva, claro, né? Quer dizer, pode, mas você não vai impedir. Então você tem que dar algum jeito de dar o Lancia antes da Iva ser enviado pro cemitério. Porque como banir é custo, o efeito da Iva é só adicionar. Se o cara vai pro Grave, dá Iva, efeito e bane lá 2 outras fadas e você dá Lancia chain, foda-se. Porque o cara banir é custo. Então o efeito ativou, ele tem que pagar o custo. Ele bane as cartas. Aí você dá o Lancia depois, beleza. Depois dali ele não pode banir mais nada. Mas foda-se, porque a Iva já baniu e já vai poder adicionar. Certo? Certo. Então o outro detalhe também é que ela não pode banir ela mesma, porque ela diz que você pode banir 2 outras fadas de luz. Então, se você ativa o efeito da Iva lá, T0, e aí a Iva cai no Grave, você pode banir 2 outras fadas de luz se você tiver. E aí você adiciona 2 outras fadas de luz. Mas a Iva vai ficar no Grave. Você não pode banir ela uma outra fada e banir a própria Iva. Não pode. A Iva que ativou o efeito não pode ser banida pelo próprio efeito para adicionar 2 outras fadas. Entendido isso? Entendido isso. Agora uma confusão que pode rolar é, vamos supor, no combo de Drytron hoje em dia, você mila uma Iva com a Bia, né? E aí a Iva cai no Grave, trigger efeito e pega 2 fadas. E no turno do cara, por a Beatriz ser quick, você dá efeito e mila outra Iva, se você usar 2 no teu deck. Daí a segunda Iva que caiu no Grave pode ativar o efeito e adicionar mais 2 outras cartas. Então, quando essa segunda Iva caiu no Grave, já tinha uma outra lá. Nesse caso específico, você pode dar o efeito da Iva e banir a outra que já estava lá, entendeu? Porque o que a Iva não pode é banir ela mesma. Ela diz que ela pode banir 2 outras fadas de luz. Então, se cai uma Iva no cemitério, essa que caiu no Grave pode ativar efeito e pode banir uma Iva que já estava lá, porque a Iva que você está banindo não é a que foi não é a que ativou o efeito. E a que ativou o efeito diz que você tem que banir outras 2 fadas de luz. Ela não exclui que pode ser exceto a Iva, tá ligado? Você pode banir 2 fadas de luz, 2 outras. Então, a Iva que caiu no Grave pode ativar efeito e banir uma outra Iva que já tá lá, junto com uma outra fada de luz. Daí você busca 2 cartas de graça, tranquilo, favorável. Entendido isso? Banir é custo, beleza? Então dependendo do que você tem, você não pode negar, você não pode dar Belly na Iva, por exemplo, porque banir é custo, não é efeito. E a Belly tem que interagir com o efeito da carta, não com o custo dela. Próxima dúvida referente ao deck de Drytron é justamente com a Cyber Angel Natasha. E a Natasha, ela diz basicamente que você pode ritual ela de qualquer porra, aí uma vez por turno você pode pagar vida, blá 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 blá. Não importa. O efeito de mesa dela é ok, mas não é tão relevante. O efeito realmente bom dessa carta, que é Mongol, é que se esse card tá no teu cemitério, 2 pontos. Você pode banir um outro Cyber Angel monstro do teu cemitério, daí você vai fazer special da Natasha e vai poder roubar um monstro que o oponente controla pra você sem dar alvo. Bonito, bonito. Então, aqui mora um dos grandes problemas, porque a Natasha é um monstro de ritual. E como um monstro de ritual, e na verdade qualquer outros monstros que venham do extra deck, por exemplo, o ritual não vem do extra, mas é um tipo específico de mecânica, que precisa ser invocado da maneira correta, pra só então você poder invocar do cemitério. Você não pode milar um Synchro pro cemitério e ativar um Monster Reborn e invocar aquele
síncro. Isso não pode acontecer, porque para esse tipo de monstro ser invocado, antes eles precisam ter sido invocados da maneira correta. Como a Natasha é um ritual, você precisa fazer ritual summon dela primeiro, daí ela cai no cemitério, e se aquela Natasha que foi invocada por ritual summon estiver no cemitério, e você puder pagar o custo dela, que é banir um outro Cyber Angel do teu cemitério, aí sim, você pode dar o efeito da Natasha, banir um outro Cyber Angel, e aí você vai poder invocar ela mesmo do cemitério e roubar um monstro do oponente. Por que você pode fazer isso? Porque você fez o ritual summon da Natasha previamente. Da mesma forma que, se você faz o ritual summon da Natasha, ela cai no grave, e aí, de alguma forma, você tira a Natasha de lá, sem ser banindo, porque ser banindo é muito óbvio, mas vamos supor que você devolveu a Natasha que estava no grave pra mão, sei lá, você deu um firewall e devolveu a Natasha do grave pra mão do cara. Essa Natasha, você tinha feito o ritual summon dela, mas essa que veio pra tua mão, digamos que é uma outra Natasha, mesmo que seja a mesma carta. Então, essa Natasha que tá na tua mão, você não pode descartar ela e ativar o efeito dela. Por quê? Porque essa Natasha que tá na tua mão agora, que foi ritual summon invocada antes, caiu no grave e voltou pra tua mão, ou voltou pro deck e você buscou, você não pode dar o efeito dela, porque pra poder fazer isso, tem que poder invocar novamente ela por ritual summon. Aí sim, se ela cair no grave ou você tiver mais full de Cyber Angel, você pode dar o efeito novamente. Então, é só um ponto pra ficar ligado. Você não pode simplesmente milar a Natasha e dar o efeito dela do nada. Não, você tem que invocar ela por ritual summon primeiro. Então, faz o ritual summon bonitinho, tributa o Drytron, invoca a Natasha, ganha vida, linka com ela, ela vai pro grave, aí sim, você dá o efeito dela e rouba um bicho do cara e você ganha. Basicamente, quando isso acontece, você ganha. Então, essa é a parada em volta da Natasha. Outra questão meio idiotazinha do Drytron, mas que pode ser importante falar, é que todos os Drytron, eles têm uma condição, né? Que no caso, todos eles precisam ser special por um efeito de uma carta Drytron. Ele não diz que primeiro tem que ser special por uma carta Drytron, ele tem que ser special por efeito de uma carta Drytron. Então, como todos os Drytron entram pelo próprio efeito, ele está sendo special por uma carta Drytron. Show? Show. Então, beleza, você pode invocar os Drytron pelo próprio efeito, mas você não pode dar Monster Reborn nos Drytron, de maneira alguma. Você pode dar a Drytron nova, que invoca um Drytron do deck, mas a nova é uma carta Drytron. Então, por isso você pode fazer um summon de um Drytron do teu deck usando a Drytron nova, porque a Drytron nova é uma carta Drytron. Então, você não pode invocar um Drytron com Monster Reborn. Você não pode dar efeito alpha, tributa alguém, alpha entra, busca uma carta, linka com o alpha e aí Monster Reborn no alpha. Por quê? Porque você já fez summon do alpha previamente. Isso não importa. Porque para eles poderem ser special, eles devem ser special com um efeito de uma carta Drytron. Entendido isso? Beleza. Da mesma forma que uma carta que veio no Lightning Overdrive, que é justamente a Laina, que é a Rita de luz, ela diz que uma vez por turno você pode invocar um monstro de luz do cemitério do oponente na seta dela. Então, se você está numa mirror match ou de qualquer deck que possa fazer monstro de luz, você poderia fazer uma Laina e invocar um Drytron do cara para invocar na seta dela. Isso pode comer o follow-up do cara, pode te ajudar a fazer algum exceed, algum link, alguma coisa nesse sentido. Mas nesse caso não pode, porque a Laina não é Drytron. E você não pode invocar Drytron a menos que seja por efeito de cartas Drytron. Isso é bem importante de se atentar. E por fim, talvez não menos importante, a gente vai falar do Herald Ultimateness, né, que é uma das cartas que vem sendo utilizadas aí no Drytron, que é basicamente onde você chega no final do combo. Ele basicamente diz que ele é feito, enfim, tem os efeitos de ritual dele, né? Mas quando o seu oponente iria invocar, ia fazer special de um monstro, quando o seu oponente iria fazer special de um monstro, ou ele ativa uma spell trap, ou um efeito de monstro, basicamente qualquer porra, né? Ela não nega normal summon, mas enfim, ela nega special e ativação de qualquer carta. Você pode mandar uma fada da tua mão pro cemitério com custo, então o descarte dela é custo, e a carta precisa poder ir pro cemitério pra você poder dar o Herald aqui, senão não tem como. Então, se o cara dá o Retaliant sim, as cartas que iriam pro grave vão ser banidas. Então você não pode pagar o custo da Herald, né? Enfim. Mas se puder, você manda e aí você nega o special ou a ativação da carta. E se fizer, você destrói a carta. Beleza. Então aqui tem algumas coisinhas que a gente tem que entender, que basicamente é a mesma interação que tem em várias outras cartas. Primeira, ela diz que se o oponente iria, quando ele ativa uma spell ou trap, beleza, ativa uma spell ou trap. Ela não diz spell, trap ou efeitos, o que significa que tem que ser uma ativação de carta pro Herald poder negar. Ela não nega efeitos de spell e trap, ele nega apenas a ativação. É claro que em spell normais, por exemplo, a ativação da carta está diretamente ligada com a ativação do efeito dela. Então, se você ativa um Shadow Fusion, por exemplo, você negou a ativação, quer dizer, você fez a ativação de uma spell e ao mesmo tempo você está ativando o efeito dela, porque é uma spell normal. Então isso é comum de acontecer em spell normal. Feito isso, beleza, ela pode negar. Agora, se você ativa uma spell contínua, por exemplo, se eu ativo aquela spell do Eldritch, né, que é a Eldland, você ativa ela tem dois efeitos, você ativa ela, é uma spell contínua, e aí depois você vai pagar 800 para ativar o efeito dela. No caso, se eu ativo a minha Eldland e o cara, você tem a chance de negar a minha spell, porque se você nega, beleza, ela cai no cemitério e ela não triga porque ela não saiu do campo, teoricamente.
ok? Ok. Agora, se eu ativo ela e você fala, ok, e eu tento pagar 800 para adicionar uma carta, você não pode, porque eu tô ativando um efeito da spell, e não tô ativando a spell, porque a spell já foi ativada, porque é uma contínua. Da mesma forma, se uma spell cai no grave, como por exemplo, a Qinglong do Virtual World, se a Qinglong tá no grave, você pode ativar o efeito da spell da Qinglong no grave, banir ela, e aí o Herald não pode negar, porque isso não é ativação de uma spell, é ativação do efeito de uma spell. Logo, o Herald não nega porque ele só nega a ativação de Spell Trap, não nega efeito delas, certo? E por fim, é que você pode sim dar várias na mesma chain, né? Porque cartas como por exemplo a Apollousa não pode, porque a Apollousa diz que é uma vez por chain. Então, se o cara tá lá com a Apollousa na mesa, aí ele ativa um efeito Ash, aí você chain Apollousa, é o cara chain Nibiru, porque você já passou do quinto sumo, a Apollousa não pode negar, porque a Apollousa é uma vez por chain. Agora o Herald não, ele só diz que quando o cara faz uma dessas ações, você pode descartar uma fada e negar. Enquanto tiver fada, você descarta, não importa se eles na mesma chain. Então não adianta, você ativa uma carta, o cara Herald, nego, aí você em chain Forbidden Chalice pra negar a carta, ele chain, nego também. Aí você dá chain em outra carta, ele chain, nego também. Tudo dentro da mesma chain, não importa. Não tem limites, contanto que você tenha fold na mão pra continuar descartando. Mas enfim, meus amigos, eu acho que é mais ou menos isso sobre o deck de Drythe. Eu falei de algumas dúvidas superficiaisinhas aqui. Espero que você tenha entendido. Se tiver mais alguma dúvida, deixa no comentário. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta, diz o que achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.